Pode começar? Ligue seu som alto.
falar? Sou eu a falar? Não, vamos começar. Deixa eu só vou orientando aqui a conversa, tá bom? Quero agradecer a presença dos nossos colegas, educadores, trabalhadores da educação nessa nossa importante live, nessa nossa importante conversa virtual, que nós vamos tratar de um tema bastante importante na nossa rede, bastante importante na sociedade, que é a volta, conforme quer o governador, do dia 8 de setembro, a volta às aulas. E pela primeira vez nós conseguimos fazer um contato aqui nas entidades representativas da região, no que diz respeito a essa temática. Então, aceitaram participar dessa conversa o professor Paulo Neves, que é da Executiva Estadual e da Subsede de São Bernardo do Campo da PUESP. Eu estou aqui mediando os trabalhos na condição de coordenador do sindicato aqui em São Bernardo do Campo. A companheira Lúcia Denardi, que é da coordenação regional da Profesp, que é a Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo, que tem a sua regional aqui em São Bernardo. A Sol, que é representante regional da FUSE, ela está cumprindo uma tarefa um pouco difícil, porque, na verdade, era outra companheira, mas por um motivo maior, ela não pôde, então a Sol vai estar falando com a gente. A professora Laís, que é do CPP, coordenadora do CPP, histórica, combatente, militante das lutas da educação aqui em nossa região, e o professor Luiz Caratim, que é representante da PASE, que nós estamos com algumas dificuldades de acesso, e eu já pedimos desculpa antecipadamente, até pelo atraso, porque esse é o novo mecanismo que todos nós ainda estamos buscando dominar, buscando conhecer, mas não está fácil. Se imagina, então, essa situação para os alunos na periferia, os alunos não chegam o sinal, então não é fácil. Eu queria, então, começar com a professora Lúcia, que a Lúcia pudesse dizer um pouco sobre essa situação. A Lúcia, que é professora na rede estadual e na rede da capital, que a Lúcia pudesse dizer um pouco essa situação de como se encontra, na sua percepção, essa política do governo do estado de eventual retorno no dia 8 de setembro. Lúcia, uns 10 minutinhos com você. Eu vou, para vocês entenderem como vai ser um pouco, eu vou, na hora que você começar a falar, eu desligo o meu som. Quando eu ligar o som, é porque o tempo de vocês praticamente já acabou. Então, vocês tentem, né? Não precisa ser violentamente de parar, mas tente concluir, que eu vou tentar, com essa dinâmica, a gente fazer assim. Tá claro isso? Então tá bom. Lúcia, por favor. Lúcia, seu microfone está fechado. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar fazendo uma saudação aos companheiros, de luta, companheiros e companheiras, o professor Paulo Neves, a Laís, a Sol, o Luiz, o professor Aldo e também o professor Alan, que está ajudando a gente aí nesse bate-papo, Eu sou a Lúcia, sou representante sou da direção da Profesp, a Associação dos Professores e Filósofos do Estado de São Paulo, e faço parte também da PUESP, e a gente está aqui nesse bate-papo hoje, que é o não retorno presencial das aulas em 8 de setembro, que a gente vem gritando, pedindo socorro para que isso não aconteça, por alguns motivos, que é viável, aliás, que não é viável nesse momento, Hoje o Brasil ultrapassa os 90 mil mortes causadas pela Covid-19, Hoje ele ultrapassou, a gente está aí, para ser mais preciso, com 90.180 mortes, Sem contar a de agora à tarde, que eu ainda não tive conhecimento, da quantidade,
além de mais de 2,5 milhões de casos confirmados no país, né? Então, a gente sabe que é uma doença devastadora, né? Todos os grandes eventos, né, na cidade de São Paulo, desde a parada do Orgulho Gay, né, ao Grande Prêmio da Fórmula 1, o Réveillon, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, né, e eu estava lendo hoje que pela primeira vez também, em 328 anos, foi suspenso a Romaria, né, do Senhor do Bom Fim, em 328 anos, né? Então essa é a primeira vez que se suspende no Rio, né, paralelo ali ao Rio São Francisco, né? E São Paulo, ele tem uma característica diferente, né? Um estado grande, complexo, tem quase 45 milhões de habitantes, quase 4 milhões de alunos na rede pública, né? Se juntarmos todos os alunos da rede pública e privada da educação, indo da educação infantil à pós-graduação, chegaremos a um total de quase 14 milhões de alunos na escola hoje, né? E a ausência, ou seja, a gente não tem condições para isso, isso não se sustenta. Por quê? Porque a ausência da infraestrutura pública se torna impossível receber alunos, né, num platô de quase 1.000 mortes diárias, né, diferenciado de tudo. A gente, num primeiro momento, entra no isolamento, onde a pandemia estava controlada, digamos, né? A gente entra no isolamento e agora o governo, né, e os governos e os prefeitos querem retornar às aulas no momento em que a gente tem mais de 1.000 mortes diárias, né? Que está ali no platô. Não chegou. Se a gente, ontem eu estava vendo a média dos 14 últimos dias foi de 1.048. Então, não é qualquer coisa, são mortes, são vidas, né? E isso, se voltar às escolas, se voltar às aulas, é possível, né? É constatado já, os especialistas, né? A gente está vendo aí o acompanhamento diário, os infectologistas dizem que esse número tende a aumentar, assim, drasticamente, né? A ausência da infraestrutura também das escolas não permite isso. A rede pública, ela recebe alunos, né, onde não tem torneira, não há torneiras, né, funcionando. O papel, não tem papel higiênico. Muitas escolas, que dirá máscara, álcool gel, desinfetante e todo aquilo que o papel aceita com muita tranquilidade, digamos assim, né? Na prática, isso não se consome, porque hoje a gente que é da escola pública sabe que a gente não tem água em torneira, que as torneiras estão quebradas, que a descarga não funciona, que tem um vaso sanitário para 600 alunos, né? Isso é a realidade de muitas escolas, que não tem papel higiênico, né? A gente paga água. Na escola que eu trabalho, a gente paga água, né? Para beber. Se quer beber, a gente paga água, né? Então, cadê a infraestrutura mínima, ainda que a gente estivesse numa condição favorável para que as aulas retornassem, para o retorno das aulas? A gente não tem condições de infraestrutura. Isso é algo que não faz parte da rotina diária, né, da realidade da escola pública, né? E o que eu queria deixar aqui uma reflexão, né, sobre esse isolamento, né? Porque iniciamos o isolamento social, como eu já disse, em uma época, né, em um período em que a pandemia estava controlada, né? E por que eles querem que a gente volte hoje nessas condições, com essa quantidade de mortes, né? Assim, o que mudou? Porque se num período ali
no início da pandemia, que estava controlado, precisamos parar, o que faz um ser humano, né, pensar que hoje, na condição que nós estamos, enquanto pandemia, né, ascendente, nessa crescente, né, a gente teria condições de voltar, né? Então, nós não teríamos essas condições de volta, né? Porque a ciência prova que essa contaminação ela vai aumentar muito, que as crianças, né, elas são foco de contaminar, né, de contaminação com a família, né, enfim, né, e também muitos, hoje a gente tem em torno de 400 casos, né, de crianças até 10 anos mortas no estado de São Paulo, né, e isso deve, né, como os especialistas, né, e até o governo diz que vai morrer só 1.700, né? E se um desses 1.700 for o nosso aluno? Né? E se um desses 1.700 for um parente? Né? Em que condições a família também terá, né, de segurança de enviar sabendo que o filho, né, pode ser uma dessas 1.700 crianças? Né? Então, eu queria deixar essa contribuição e essa reflexão. Porque o que é diferente hoje de março, quando paramos, né? Hoje a nossa condição, a condição para o retorno, ela está muito pior do que no momento em que nós paramos, né, para isolamento social, né? Então, eu acho que o que leva a isso, né, para pensar, é viável isso, né? O que tem por trás disso? Será que é campanha política? Enfim, né, minimizar a vida, dizer que 1.700 vai morrer só 1.700 não faz diferença, assim, espantoso, né, para a gente. Então, eu acho que é essa contribuição que eu queria dar, né, sobre essas condições, né, sobre a condição de... A gente vê aí que a prefeitura fez um PL lá, flexibilizando as regras. Agora a gente não precisa estar mais 28 dias, né, no azul, no vermelho, lá no amarelo. Não precisa, cada um vai ter uma... Quer dizer, tá mascarando os dados, né? Não está tendo a seriedade que a vida merece, né? O próprio governo, né, está também nessa pegada de não deixar, de mascarar, né, os dados para que tenham esse retorno. E junto com esse retorno, desconsiderando, né, vidas, né, fazendo um matadouro, né, deixando a boiada passar, né, mas muito pouco dessa boiada vai passar, né, muitos ficarão pelo caminho e eles irão para a vala mesmo, né, então essa a consideração que eu queria fazer, né, e essa reflexão sobre a viabilidade desse retorno, né, qual a mudança, o que mudou, né, para a gente de março para agora, né, porque penso eu que a gente está numa condição muito pior, né, do que março. Então, não tem... qualquer pessoa com a sanidade mental preservada não faria um matadouro dessa dimensão, tá? Então, passo a palavra para os colegas e obrigada. Obrigado, Lúcia. Importante a reflexão que a Lúcia traz aqui. Tenho a impressão que foi o secretário de Educação do Estado que estima que só 1.700 jovens e crianças irão morrer com Covid. Acho que foi uma fala dele, não é isso? Se não for, os colegas me corrijam. Quer dizer, uma autoridade pública reconhecer isso é uma falência, né? A falência. A Sol está aqui representando a FUSE. Seja bem-vinda, Sol. Na verdade, era a Graça para estar presente aqui, mas a Graça eu entrei em contato com ela, ela foi muito ética, ela falou, Aldo, eu sou pré-candidata a vereadora, e, portanto,
não seria pertinente eu falar para que não se explore depois de que, como pré-candidata a vereadora, eu estaria usando esse espaço para poder autopromover-se. Então, eu quero, né, registrar isso, porque é uma postura importante. Aí ela falou, não, mas a Sol poderá nos representar. Tá bom, Sol? Então, com você, até 10 minutos, qual é a opinião da AFUSE sobre essa situação? Mais uma vez, informando que já estão todos presentes aqui, a Sol, pela AFUSE, o Paulo Neves pela POSP, o Luiz Caratini pela PASE e a Laís pelo CPP. Então, nós vamos, nesse prazo, conversar com todo mundo, depois fazer as reflexões necessárias, tá bom? Quando eu desligar, aí a Sol começa. Quando eu ligar novamente, Sol, é porque já o tempo, em tese, estaria acabando, tá bom? Dos 10 minutinhos, tá bem? Tudo bem. À vontade, fica à vontade, pode falar. Boa noite, gostaria de agradecer, né, a oportunidade. Eu estou hoje representando aí uma grande companheira e eu também faço parte da escola pública, né? E eu estou na linha de frente ali, junto com os alunos, eu sou agente organizacional, então eu posso dizer com propriedade que nós não temos estrutura nenhuma hoje para recebermos, né, os alunos novamente. Primeiro, porque nós não podemos só pensarmos nos alunos, nós também temos que pensarmos nas vidas dos funcionários, professores. E assim, nós hoje, não somente na rede pública estadual ensino, nós não temos condições, tanto também quanto na saúde, né? O que não está se pensando é que contaminação geral vai superlotar, né? Aí os postos de saúde, o sistema de saúde público que já é muito precário, então não tem condições nenhuma. Hoje, numa escola municipal e estadual, a estadual eu posso dizer com mais propriedade, não vou dizer a minha salvo, né? Eu estou aí numa exceção, porque a minha escola, a direção é uma direção que é muito presente e faz aí, né, das tripas corações para conseguirmos material e para que não falte nada para os alunos, mesmo assim ainda é muito precário. Nós não temos funcionários suficientes para que tenha essa limpeza, né, no banheiro, assim como a colega colocou. Os banheiros são poucas quantidades, né? Então não temos funcionários suficientes para que haja essa limpeza. E outra coisa, os alunos eles não têm consciência, né? Assim como nós adultos temos. Então eles vão querer se abraçar, vão trocar pirulito, vão trocar abraço, né? Muitos abraços, muitos afetos. E na minha opinião, o que eu acredito que esteja acontecendo é a falta de informação. Nós temos aí um governo federal que se posicionou politicamente, né? Que é só uma gripezinha, não é só uma gripezinha, então o país ficou dividido. Nós temos muitas pessoas que são desinformadas, né? Os pais, eles não têm a informação correta do real problema, né? Da real gravidade. Então acaba ficando essa divisão. Os pais precisam trabalhar, porque, né, entrou nessa pandemia sem querer, e todos, né, está em crise. Na periferia que eu trabalho, por exemplo, muitas crianças passando por privações, necessidade, porém, eles não têm a real consciência de que, se eles voltarem à escola, vai ser muito pior, porque não terá amparo, né, na saúde. A saúde não tem como amparar essa volta. E colocando, nos anos 30, nós tivemos uma pandemia também, né? E foi nessa flexibilização que morreram muitas pessoas. Então, na minha opinião, eu acredito que falta informação. E realmente, como a nossa colega colocou, o que eu queria deixar realmente seria uma reflexão. Não importa se for uma ou 1 milhão. Uma vida, ela não tem preço. Ela não tem preço, né? Então, quando uma família perdeu uma criança, ou 1.500 crianças, não serão números, serão pessoas, né? Serão vidas. E aí eu passo para minhas palavras aos amigos,
e já, desde já, agradeço a oportunidade. Obrigado, Sol. Muito bem, boa reflexão da FUSE, que também é uma entidade co-irmã, que participa nas lutas de uma maneira geral com todos nós. Nós agradecemos bastante, tá bom? Bacana, foi boa a sua contribuição, viu? Quero passar a palavra, não sei se já está aposto aqui, ao representante da PASE, o Luiz Caratinho, um amigo da gente, uma pessoa que tem muita sensibilidade em atender todo o professorado. Luiz, está em condições já? Podemos começar, Luiz? Luiz está com som e está com a imagem que não apareceu. Bom, enquanto o Luiz se articula e conversa, a Laís, dá para a gente conversar já, Laís? Está tudo certo? Tudo certo, Aldo Santos? Por favor, então, acho que você está com o microfone, está com o som seu, acho que está. Então, pode falar. 10 minutinhos, tá bom? Um cumprimento a todos e agradeço o convite. É uma honra estar com vocês, contribuir. E eu quero dizer que o Centro do Professorado Paulista, em seus 90 anos de existência em luta pela educação, posiciona-se contrário com volta às aulas. Leva em consideração a falta de segurança sanitária nas escolas e a proteção segura aos professores, alunos, funcionários e à comunidade, em geral. Em condições normais, não existe nas escolas número suficiente de funcionários, principalmente na limpeza dos prédios, e bem como material de limpeza. Ano passado, em uma reunião, que até acredito o Aldo tenha participado, um encontro no CPP, diretoras falou: não temos papel higiênico, não temos papel sulfite, não temos material de limpeza. Então, e como? Vamos pensar, teremos funcionários suficiente para aferir a temperatura dessas crianças na entrada? Higienização das mãos, serão orientados? Limpeza dos banheiros a cada 30 minutos? Papel higiênico? Sem contar a questão do distanciamento, como disse a nossa colega da FUSE. Os jovens adolescentes, eles se comunicam pelo tato, é prova, eles gostam, é o carinho. Terá sala de aula com 1,5 metro de distanciamento, na questão do distanciamento? Vem a questão dos funcionários e professores do grupo de risco. Terão que ser substituídos. Em condições normais, a falta de 2 ou 3 professores por dia. Portanto, alunos no pátio. Como vamos controlar? As escolas, elas não têm condições estruturais. Deve ser aqui observado, mesmo assim, que hoje, mesmo nessas condições, sem responsabilidade alguma, tem funcionário nas escolas trabalhando, levando e trazendo trabalho de alunos. Isso é gravíssimo. Já é uma forma contrária das propostas para o combate ao coronavírus. Hoje, a nossa colega Lúcia fez aí um registro, e eu faço também. Nós estamos no Brasil com 2.558.989 casos confirmados, 90.196 mortes. E São Paulo é o epicentro. A Secretaria da Educação está distante da realidade das escolas. Será que a Secretaria da Educação sabe do Montanhão? Sabe da Escola da Balsa? E o secretário diz organizar as escolas, nesse processo de reorganização, em horário fugindo do pico.
Não existe horário fugindo do pico. E também diz mudar o horário de recreio. Isso é fora da realidade. Não existe horário fugindo do pico. Todos acabam se tornando pico. Se você tem um horário estimado, um protocolo no município das 10 às 16 horas, 16 horas é horário de pico, 10 horas torna-se horário de pico. Terão as peruas escolares condições de circular com 2 a 3 alunos em revezamento? Como fica a questão econômica? Inclusive, é uma questão. O professor, mais uma vez, oprimido por esses governos que, sem exceção, os tratam como peças e não como capital humano. Aquele capital humano que continuo, insisto em registrar, a espinha dorsal, o controle, a base do desenvolvimento social, cultural e econômico do país. Milhões, nós não podemos contribuir com o genocídio, porque vai triplicar. E como disse nosso colega Lúcio, de março para o mês de julho, e como disse infectologistas, nós teremos sim milhares e milhares em aumento de morte. E entre esses, as crianças. Levando em consideração que aquele professor que pode estar em sala de aula sem ter gente, me fugiu agora, não é nervoso, não. Ele não manifesta, nenhuma manifestação, ele é assintomático. Ele pode transmitir em sala de aula, em casa, levar a criança, um vetor, pode levar e trazer. O que eu tenho a considerar é que falta respeito aos profissionais da educação, falta respeito às comunidades, falta amparo às escolas. A educação, mais uma vez, até em pandemia, é oprimida nesse país. Tenho dito ao dos Santos e a todos. Obrigado, Laís. Importante reflexão trazida aqui pela representante do CPP, do Centro Professorado Paulista. A Laís nos dá também a honra de concomitantemente ser nossa filiada da PUESP. Isso é muito importante porque, na medida do possível e cada um nas suas condições objetivas, militamos. O Luiz representa aqui a PASE, a Associação do Trabalho. Essa política do governo de retornar às aulas com data marcada, dia 8 de setembro, e a Profesp, através da professora Lúcia Denardi, a Sol pela FUSE, a Laís pelo CPP, as entidades têm uma reflexão sobre a não possibilidade, as condições sanitárias não estão dadas para esse efetivo retorno às aulas, porque isso implica em muitos problemas para os professores, para os funcionários, para a gestão, para os alunos, educandos e para a comunidade. Luiz, Carati, obrigado pela presença. Você poderia externar qual a opinião de vocês nesta conversa virtual? Fique à vontade. Boa tarde, Aldo dos Santos. Boa tarde aos colegas. Boa noite já, né? Sol, Paulo Neves. Está me ouvindo?
Agora você está me ouvindo? Sim, sim. Meu boa tarde ou boa noite para você, Aldo. Obrigado pelo convite. E também saudações a Sol, ao Paulo Neves, a Laís Meires, a Lúcia, e você também, né, claro. Tá. Nada como solidarizar o sindicato dos supervisores está plenamente ciente que é impossível voltar às aulas nesse dia 8 de setembro, fora de cogitação. Isso a secretaria, de vez em quando, ela está mais real do que o rei. Nós todos sabemos, e o próprio governo do estado sabe, que isso é impossível, que as condições de funcionamento das escolas, a operacionalização da demanda de levar os alunos, trazer alunos, entrar, manter distância, tudo isso é impossível. Isso é absolutamente impossível. Então, não há o que fazer. E creio que este ano de 2020 está absolutamente perdido em termos de presencial. Presencial somente no ano que vem, com a existência de uma vacina eficaz. Creio que haverá essa vacina, né? já está muito avançada, há várias fabricantes que já estão testando e provavelmente tudo dará certo. Então, volta às aulas, nós acreditamos, o Sindicato de Supervisores também acredita nisso, e muitos de nós, todos nós que estamos na educação, creio que 99,9% deve estar ciente que é impossível voltar às aulas presenciais neste ano, seja qual for o projeto que haja, né, que se faça. É impossível voltar às aulas não só em 8 de setembro, como 8 de outubro, 8 de novembro, o ano já está absolutamente perdido, Aldo e colegas. É isso mesmo, obrigado. Opa, obrigado, Luiz. É uma satisfação tê-lo aqui. E vou dizer aqui com muita alegria, os colegas são sindicalistas que estão participando, é a primeira vez que nós conseguimos, numa reunião, dialogar, né, entre nós aqui com essa importante representação regional. Eu espero também que a própria diretoria nossa, central, e também os representantes em nível estadual, possa também pensar políticas e propostas nesse sentido, de colocar todos, fazer essa aliança no sentido de ter um objetivo comum, que é refletir sobre a impossibilidade concreta, como diz o professor Luiz Caratim, de que é um ano que não tem como retornar. Seria muita irresponsabilidade colocar as crianças nesse corredor da morte, nesse matadouro, como disse a Lúcia Denardi. Portanto, é muito grave esse momento e não podemos brincar com vidas em hipótese nenhuma. Mas eu passo a palavra agora para Paulo Neves, e antes do Paulo falar, eu quero aqui publicamente parabenizar os colegas professores que estiveram ontem fazendo todo tipo de resistência para tentar, numa carreata, chegar até o Palácio do Governo, para externar, de fato, a impossibilidade do que vem ocorrendo, mas, mais uma vez, o governo truculento, com a repressão, acabou por impedir, mas, mesmo assim, nós observamos que os sindicalistas tiveram muita coragem para enfrentar, para se opor, e também esses colegas compreendem e compreenderam de que muitos não compareceram por absoluta falta de condições, porque grande parte da categoria da qual eu faço parte, estamos num grupo de risco e nós, nessa ação política sindical, nós estamos sendo um pouco preservados, como também achamos que a atitude dos colegas foi muito importante, porque não é qualquer atitude que daí pode derivar algum tipo de contágio e está colocando a própria vida em jogo em nome de uma classe, de uma luta tão importante. E a população precisa observar isso, que tem gente lutando, colocando a própria vida em jogo para evitar de que crianças morram, funcionários morram, comunidades se contagiem e os próprios alunos sejam infectados. Paulo, com você, 10 minutos. Seu som está fechado, Paulo.
Boa noite. Quero aqui cumprimentar a professora Laís, do CPP, o professor Luiz Carratim, da APASE, Sindicato dos Supervisores. Quero cumprimentar também a SOL da AFUSE, né, importante sindicato dos funcionários das escolas estaduais. Também a professora Lúcia Denardi, uma lutadora de primeira hora, aqui representando a Aprofesp, mas também conselheira regional aqui da APOESP de São Bernardo do Campo, o nosso coordenador da subsede de São Bernardo, o companheiro Aldo Santos, esse lutador histórico que tem uma verdadeira escola, vamos dizer assim, de luta e de enfrentamento contra as injustiças que ocorrem não só na nossa cidade, mas na nossa região, no estado, e é uma referência para todo o país. O professor Luiz Carratim foi muito feliz e fez uma síntese direta com relação a essa questão da nossa posição sobre o retorno no dia 8 de setembro. Nós, da APOS, temos o mesmo posicionamento. A nossa posição para fins de aula presencial 2020, não tem a menor condição. O retorno às escolas, do ponto de vista presencial, só em 2021, com o desenvolvimento da vacina, com a população imunizada e também com remédios, né, e com estrutura de saúde que seja capaz de atender efetivamente a demanda e conter de uma vez por todas essa questão da pandemia. E aqui eu uso como câmera para falar. Não dá para a gente admitir uma irresponsabilidade desses genocidas do governo do Estado e da Secretaria da Educação, que querem promover o retorno no dia 8 de setembro de mais de 1 milhão de alunos, que eles estão dizendo que o retorno previsto é para 30% dos alunos da rede, que são 3,5 milhões, então 30% dá mais de 1 milhão de alunos. E no momento atual, só no estado de São Paulo são cerca de 270 mortos diários. É muito mais do que diariamente, praticamente é 1,5 vezes o número de mortes daquela tragédia que aconteceu com o Boeing da TAM aqui em Congonhas, em 1999. Os companheiros devem estar lembrados disso e que comoveu o Brasil e o mundo. Então, isso hoje está acontecendo só em São Paulo, a morte de 270, 280, 300 pessoas todos os dias vítimas da Covid-19. Se o governo insistir nesse deslocamento, vamos dizer assim, nessa aberração, esse número vai ser muito maior, né, e, consequentemente, isso vai trazer uma consequência muito devastadora para todos nós da educação pública, e eu, inclusive, estou defendendo na APOESP de que, caso o governo insista com essa aberração, a gente estabeleça a responsabilidade do Dória e também do Roscielli de cada morte de professor, de aluno, de funcionário, de gestor escolar que ocorrer a partir do dia 8 de setembro e também de pai de aluno, porque a gente sabe que a infecção e, consequentemente, os óbitos, eles vão atingir toda a comunidade escolar com esses cruzamentos que vão estar se estabelecendo. Nós sabemos que os alunos são assintomáticos, segundo os especialistas dizem aí, os infectologistas, porém, a gente viu aí, agora no dia 14 de julho, numa palestra, o infectologista Eduardo Massad, da Fundação Getúlio Vargas, ele foi categórico afirmando o seguinte, que hoje, no estado de São Paulo, nós estamos quando ele deu a entrevista, em torno de 400 mortes. Segundo ele, caso as escolas retornem, 400 mortes de crianças, de alunos, né, de jovens e adolescentes. Esse número
ganharia uma explosão para 17 mil mortes só de crianças, adolescentes e jovens, em virtude desse cruzamento de pessoas nas escolas estaduais, que eu não vou ser redundante aqui, a Sol colocou, a Laís também foi muito feliz, a Lúcia e o professor Luiz, e o próprio professor Aldo já colocaram aqui, que as escolas não têm a mínima condição de oferecer condições sanitárias para promover esse retorno, né? Faltam funcionários, do ponto de vista da arquitetura das nossas escolas, a grande maioria das nossas escolas, a arquitetura é muito ruim, né? A gente não tem ventilação nas escolas, os banheiros são sujos, então, enfim, é impossível. E outra coisa, o governo de São Paulo não tem promovido sequer a testagem da população, porque não quer investir dinheiro, efetivamente, para promover esse retorno. Então, como é que vai colocar no mesmo ambiente escolar, em mais de 5 mil escolas do Estado, né, 30% dos alunos de cada unidade escolar, sem ter sido feita a testagem efetiva e saber quem é assintomático, quem está contaminado, ou seja, é concretamente uma coisa absurda, vai ser um genocídio que esse governo quer promover aqui no estado de São Paulo, e por isso nós somos radicalmente contra. Eu acho que essa iniciativa que nós sugerimos na reunião de representantes aqui de São Bernardo, que aconteceu no sábado, de fazermos uma reunião regional com as entidades do magistério, dos servidores públicos, para discutir exatamente um posicionamento contra o retorno, eu acho que é uma experiência muito exitosa, uma iniciativa brilhante que nós precisamos levar para as direções estaduais das nossas entidades para que possamos reproduzir em âmbito do estado de São Paulo uma atividade como essa, para demonstrar para a sociedade a nossa inquietação e o nosso desconforto e a nossa revolta contra essa possibilidade que o governo, essa proposta maluca que o governo Dória e o secretário Rossielli querem fazer de retorno às aulas no dia 8 de setembro. Consideramos isso totalmente fora de cogitação e defendemos que, caso permaneça isso, primeiro, se discuta entre as entidades a possibilidade de boicote ao retorno, porque tem vários pais de alunos, várias mães de alunos em várias regiões do estado já defendendo isso, que eles não vão mandar os filhos para as escolas nessas condições, e nós avaliamos também que professores, funcionários de escola, direções de escola devem discutir também a possibilidade de fazermos um boicote ao retorno. Tem gente que fala que é greve. Greve não, porque na minha opinião, greve seria no momento em que você está reivindicando melhores condições de salário, um plano de carreira bom, mas nesse momento nós estamos lutando pela nossa vida, o direito de sobrevivência, o direito à vida, que é o direito, é a condição primeira que está inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu penso que essas iniciativas são iniciativas fundamentais para a gente barrar concretamente essa proposta desse governo de retornar às aulas presenciais na rede estadual de São Paulo no dia 8 de setembro. E na nossa avaliação, para concluir minha fala, que eu já falei demais, não existe necessidade alguma do retorno. Qual é a necessidade? O professor Luiz, que é supervisor, do Sindicato dos Supervisores, colocou muito bem aqui. Qual é a necessidade do retorno? Vai recuperar o quê do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, no momento em que a sociedade inteira está voltada para a atenção disso, e, concretamente, o retorno em setembro não vai recuperar o ano letivo. O ano letivo, do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista didático e pedagógico, já foi. Nós temos que nos preparar e planejar para 2021 com as condições sanitárias adequadas para retomarmos as aulas, efetivamente retomar o ano letivo como tem que ser. Com essa tensão, inclusive com professores psicologicamente abalados, a psique de professores, pais e alunos está abalada. E todos nós aqui, retomar a aula nessas condições é impossível
e nós rechaçamos de forma veemente esse tipo de posicionamento. Agradeço e parabenizo aos demais colegas pelo posicionamento. Muito obrigado. Tem chegado vários comentários, várias observações, considerações aqui no chat da transmissão. Dizer que está muito importante esse debate de uma maneira geral. Queria, para que a nossa live tenha uma duração dentro daquilo que nós havíamos previsto, porque às vezes tem uma live que fica 2, 3 horas no ar e nós avaliamos que precisa ter um cuidado para também começarmos uma atividade junto com as pessoas que estão acompanhando e também concluirmos essa atividade coletivamente para que você tenha absoluto domínio do início, meio e fim do que nós estamos conversando aqui. Queria pedir para que os colegas educadores fizessem o seguinte comentário ou concluísse o que não foi possível falar nos seus 10 minutos, uma reflexão de o que podemos fazer para dialogar ainda mais com a comunidade, com alunos, pais e alunos e professores, para o convencimento dessa, ou a chamada responsabilidade deste momento que nós estamos vivendo. E aí, nesses 5 minutos, você poderia comentar parte disso, parte do que você gostaria de ter falado, eventualmente não deu tempo, e, ao mesmo tempo, nós já pedimos para fazer aí dentro de 1 minuto as suas considerações finais. Pode ser assim? Bacana, então eu agradeço. Quero começar, então, com o professor Luiz, da APASE. Pode ser, Luiz? Seu som, acho que seu som está ligado. Precisa ligar o som, Luiz. Seu microfone. Achei. Bacana, isso. Está me ouvindo? Claro, agora sim. Opa. O que a gente vê é que os pais também têm medo de voltar. Há uma pesquisa em São Bernardo, não creio que ela seja absolutamente científica, porque o prefeito está perguntando aos pais. Os pais estão respondendo, não vou mandar, não vou mandar. Então, não seria uma pesquisa absolutamente científica, mas é uma pesquisa. E 95% dos pais são contra, preciso retornar, 95% dos pais de alunos de escolas municipais de São Bernardo, esses 95% são contra o retorno dos alunos este ano, de 2020. Ao mesmo tempo, os municípios do ABC, Santo André, São Bernardo, Mauá, Rio Grande da Serra, eu não confirmei esse Diadema, os municípios do ABC, a maioria não tem previsão de voltar neste ano letivo. Então, não há como ficar só aluno do Estado voltando. Isso não vai acontecer. Não que eu queira que eles fiquem totalmente sem aula, etc. Terão aulas virtuais, mas aula presencial, duvido, para este ano não haverá, nem por força e nem pela vontade dos pais. Era isso que eu tinha a dizer. Ok? Já concluí meu raciocínio. Bacana, que também me enrolei um pouco aqui na mecânica aqui. Luiz, muito obrigado, então, pelo seu raciocínio. Você trouxe um dado importante, que é essa enquete que está sendo feita pela Prefeitura de São Bernardo, e também eu tenho acompanhado pelos jornais que as prefeituras, também não tenho a informação de Diadema, mas São Caetano, Santo André, São Bernardo, essas prefeituras já se posicionaram contrário ao retorno das aulas da educação infantil agora no dia 8 de setembro. Mas, de qualquer forma, quando toma uma decisão e faz uma enquete, é porque o prefeito busca algum tipo de referendo, e precisamos ficar atento
a todos esses elementos também, tá bom? Obrigado pela sua participação. Sol, teria condição de já comentar o que fazer para dialogar com os alunos, com os professores, com a comunidade, esclarecer da importância de que esse momento não é qualquer momento, não é um momento, digamos assim, qualquer na história da humanidade. É um momento que muitas vezes significa a tomada de decisão, significa o limite entre a vida e a morte. E você também pode fazer suas considerações finais. Pode falar, Sol. Então, como foi colocado, né, por alguns colegas, né, nós não temos hoje como aferir, por exemplo, a temperatura, nós não temos como ter o controle, não tem como controlar o aluno na sala de aula, no pátio, na entrada, na saída, não temos condições, né, não temos estrutura, principalmente com a higiene, né, que seria a limpeza do prédio, a limpeza dos sanitários, tudo que envolve, né, o material de higiene. Então, nós hoje não temos estrutura para isso. E, na minha opinião, o que deveria ser feito seria a conscientização, seria realmente a informação. Eu acho que a população ela não está tão informada quanto deveria. Então, por isso que há essa divisão. Uns dizem, eu mando meu filho, outros dizem, não, eu não mando. Mas se a população, se os pais estivessem devidamente informados, né, cientificamente, saberia da gravidade dessa pandemia. É isso. Ok, Sol, agradeço pela reflexão, importante a sua manifestação também. Um grande abraço a todos os colegas da FUSE, dizer que somos parceiros nessa luta de uma maneira geral, assim como somos parceiros dos companheiros e dos supervisores através do Sindicato da Paz. Laís, você teria como se manifestar já? Seu seu microfone parece que está ligado. Então, por favor, você tem em torno de 5 minutos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, para poder fazer a reflexão de como nos articularmos diante desse momento para que tenha consciência do que está em jogo e as suas considerações sobre essa nossa conversa virtual. Sim, eu considero que será muito grave a iniciativa de colocarmos em risco de morte milhões de seres humanos, adultos e crianças. Eu quero sugerir aos colegas, às entidades, que façamos um grande movimento pela vida. E esse movimento pela vida, através das redes sociais, com as entidades fazendo comunicação aos pais, às comunidades escolares, e lutarem realmente, será a luta pela vida, será o nosso programa. É uma sugestão, mas nós precisamos fazer, no estado de São Paulo, a luta pela vida. Eu tenho dito, agradeço a atenção de todos os colegas e a você, Aldo, pelo convite, um grande batalhador. Obrigada. Sempre uma satisfação tê-la conosco aqui, na sua participação, uma pessoa que tem uma trajetória invejável de luta ao lado dos educadores e educadoras desse estado de São Paulo. Professora Lúcia Denardi, da Profesp, você tem 5 minutos para você ou concluir parte do primeiro raciocínio, que às vezes a gente não consegue falar tudo que gostaria, ou para dizer para nós qual a sugestão que a gente poderia adotar e suas considerações. Lúcia. Então, eu acho assim, eu penso, né, que seria o que teríamos que fazer seria um processo de conscientização desta parte da sociedade que ainda não se apropriou da gravidade desse vírus, né? E nesse sentido,
deixar algumas reflexões sobre por que nós estamos indo na contramão da ciência, né? Por que os nossos governantes estão indo na contramão da ciência, naturalizando, né, a morte como algo normal no momento de pandemia. E, assim, a pressão, né, essa volta às aulas, né, sendo uma opressão e uma pressão do governo, faz com que nós, né, funcionários, professores, gestores, a comunidade, né, que todos nós sejamos aliados do vírus, né? Nós estamos sendo aliados do vírus com a volta às aulas, né? Porque esse vírus, né, no momento que a gente voltarmos, né, a gente está ajudando o vírus a matar, né? Então, e essa ajuda nossa vai se dar por opressão e pressão deste governo, né? E o que eu diria nesse processo de conscientização? Talvez fazermos uma nota, sabe, em conjunto com as entidades, né, assinado pela comunidade, para a gente poder mostrar para o Ministério Público, para o governo, enfim, que o momento é de preservar vida, né, porque o pedagógico ele já está comprometido. É igual o supervisor disse, se a gente voltar agora, né, em 8 de setembro, não tem condições, nem 8 de setembro, nem 8 de outubro, né, o ano está perdido, o pedagógico está perdido, né, o momento é da gente preservar vidas, né, e talvez fazer essa nota de conscientização, né, da preservação da vida, porque a vida, ela importa, né, é aquela coisa, né, se a gente perder alguém é o amor de alguém, né? Então, toda a vida importa, né? Então, eu acho que é isso. Em nome da Profesp, eu agradeço pela participação e agradeço a todos os companheiros presentes. Obrigado, Lúcia. A Profesp é uma entidade que tem tido um papel muito importante representando os professores de filosofia e filósofos da região e do nosso estado de São Paulo, assim, juntamente com a Profib. A Lúcia é a coordenadora regional e externou aqui a sua reflexão extremamente importante e dentro do contexto do debate filosoficamente e educacionalmente. Peço ao professor Paulo Neves que faça suas observações e considerações finais. Tem uma frase que tem sido muito utilizada nas redes sociais, que o ensino a gente recupera, vidas não. E eu acho que é uma síntese daquilo que da máxima que todos vocês colocaram aqui, de que todas as vidas importam e nós não podemos admitir. Parece que foi a Sol, inclusive, que falou que perder uma vida e perder 100 mil, 1 milhão, para nós é uma tragédia inimaginável do ponto de vista humanitário, né, do ponto de vista da solidariedade, do ponto de vista da humanidade, enfim, nós não podemos, em hipótese alguma, vacilar e provocar isso que a Lúcia acabou de falar. A Lúcia foi muito feliz quando ela diz o seguinte, que o retorno significa favorecer a proliferação do vírus e, consequentemente, a morte. Então, isso a nossa luta nesse momento é exatamente contra isso. E, nesse sentido, penso que iniciativas como essa, eu penso que tem abaixo-assinado também sendo passado, abaixo-assinado eletrônico, é muito importante para conscientizar. O diálogo com os pais, os alunos, nesse momento também é fundamental, porque de nada vai adiantar determinar que os professores retornem se os pais não mandarem os alunos para as escolas. E, por último, para concluir minha participação, eu penso que as entidades têm muito o que fazer ainda. A POS fez uma denúncia na Organização Mundial da Saúde,
estamos aguardando aí o retorno dessa importante organização da ONU, né? Essa importante órgão da ONU sobre esse posicionamento nosso. Possivelmente a gente também vai entrar na justiça contra essa imposição catastrófica, genocida do governo, e com certeza, a partir dessa iniciativa, eu vou levar para a diretoria estadual da APOESP e promova uma reunião, vamos dizer assim, uma videoconferência com o CTP, com a APASE, com o Sindicato dos Diretores também, a UDEMO, a FUSE, o Sindisaúde, as entidades do funcionalismo público estadual, para que a gente possa efetivamente chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção da imprensa e ampliar cada vez mais essa campanha, porque como o Aldo colocou no início, ontem nós estivemos lá tentando uma audiência com o secretário de saúde, ou mesmo com o próprio governador, e fomos recebidos pela tropa de choque da polícia, mas chamamos a atenção, fizemos uma carreata, tinham mais de 300 carros ali, foi muito bom aquela atividade, saiu na imprensa, enfim, teve visibilidade o movimento e o inconformismo dos professores com essa situação. Para concluir mesmo, eu quero agradecer a oportunidade, em nome da APOESP, e dizer que estamos juntos na luta, agradecer aqui a professora Laís, do Centro do Professorado Paulista, cuja regional aqui em São Bernardo é uma referência de luta dos professores e de representatividade fundamental. Também agradecer a Sol por estar junto conosco aqui e pela contribuição que ela trouxe aqui em nome dos funcionários das escolas nesse debate. Agradecer também ao professor Luiz Carratim, um camarada de primeira hora na luta, representando aqui os supervisores do sindicato, os supervisores de ensino, e também a professora Lúcia Denardi, da APROFESP e também da APOESP, que é uma companheira batalhadora de luta. Por fim mesmo, agradecer ao companheiro Aldo Santos por essa iniciativa brilhante, exitosa, e dizer que outras iniciativas a gente vai continuar martelando na luta contra o retorno às aulas no dia 8 de setembro e contra esse genocídio anunciado aí pelo Dória e pelo Rossielli. De minha parte é isso, eu agradeço e saúde para todos nós aí. Obrigado, professor Paulo Neves. Quero dizer que foi um momento ímpar, singular, porque a conjuntura muitas vezes nos impõe determinada circunstância e, para nossa alegria, conseguimos reunir aqui significativo setor da educação aqui na região do ABC, particularmente em São Bernardo do Campo. Dizer de que algumas propostas foram sugeridas, algumas poderão ser feitas no âmbito da região, mas outras nós vamos encaminhar para a sede central do nosso sindicato, e certamente vocês também farão, para que os mesmos possam viabilizar as condições efetivas. A professora Laís diz da importância de uma campanha em defesa da vida, a campanha em defesa da vida, em respeito à ciência e contra aqueles que são aliados do vírus, né? Tem os aliados do vírus, desde o presidente da República, que desde o começo era um grande aliado do vírus, e nós vamos chegar caminhando para 100 mil pessoas mortas, mesmo subnotificados, mas é um número absurdo que é uma estupidez você ter um país com essa dimensão e com essa irresponsabilidade. O governo do estado também assumiu essa política da economia se sobrepor à vida, que também é uma tragédia. Os prefeitos, preocupados com as campanhas, também pouco têm feito, mas pelo menos estão pressionados para que não viabilize o ano letivo agora, pelo menos até as eleições. Então, também esse dado é importante. Outras propostas também foi feito pela professora Lúcia Denardi, uma nota conjunta das entidades que estão aqui, nós podemos depois discutir entre nós, uma nota conjunta contra essa situação que estamos vivenciando.
E também entendo que seria importante aqui nós pensarmos uma atividade de alugar uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, 3 horas, um carro de som, e a gente faz uma partilha entre nós, grava uma fita e passa na Marechal, passa no centro de São Bernardo, passa nos lugares que tem bastante movimento, chamando a atenção dos pais nessa política de conscientização de que aqui não estamos brincando. Se alguém brinca com a vida do seu filho, ou com a comunidade, ou com os professores, aqui estão aqueles que não brincam com essa situação. Não são aliados dos vírus, nós somos aliados da vida. A vida em primeiro lugar, né? Não tem conteúdo pedagógico que substitua uma vida. Não tem nenhum conteúdo pedagógico e nenhum autor que substitua a vida. Em São Paulo é uma grande tragédia. Nós temos em São Paulo praticamente com as 300 mortes por dia. Tá certo? O governo, o secretário, pelo que eu vi nesse debate que teve, que me parece que o matemático sofreu uma pressão para diminuir o número, que era muito grande, de hoje, e aí o secretário simplesmente diz que só 1.700 jovens e crianças irão morrer de Covid no retorno às aulas em setembro. A pergunta é, pai, a pergunta é, mãe, a pergunta é, professor e professora, você está disposto, ou vocês estão dispostos, que um desses será um dos seus? Nós achamos que não. Nós achamos que não. Com a vida não se brinca. Portanto, nós queremos também enaltecer essa atividade realizada, agradecer a professora Lúcia Denard pela reflexão importante, agradecer ao professor Paulo Neves pela exposição brilhante, agradecer à professora Laís pelo seu compromisso, não só na pandemia, mas no cotidiano, ao lado dos educadores e educadoras. Agradecer a Sol, uma jovem militante que nos honra com a sua presença e transmite um abraço para a Graça e para todos os trabalhadores da educação, que somos aliados nessa luta de uma maneira geral. Agradecer ao professor Luiz Caratim por sua presença, viu, Luiz? Eu achava que você não viria. Você é uma pessoa que exerce esse papel sindical ao mesmo tempo que é representante e que também é supervisor, e eu quero também registrar que você tem sido uma pessoa muito importante como supervisor, assim como outras pessoas, no trato com a educação, no trato com os colegas, e no trato com o sindicato, e no trato com os professores, alunos e comunidade que o procura. Continue assim. Parabéns. Agradecer ao professor Alain pelo suporte técnico dado para a gente nessa transmissão. Agradecer a todos e a todas que até agora acompanharam as nossas reflexões. A página do Facebook vai continuar aberta para que vocês possam continuar fazendo as suas considerações, e nós vamos também postar no YouTube para que fique um registro desse momento muito importante, que é o registro de pessoas, pais de família, mães de família, lutadores e lutadoras, que só tem como objetivo nesse debate aqui a luta intransigente em defesa da vida. Um abraço, muito obrigado, sonhos, lutas e vidas que seguem. Boa noite a todos e a todas. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.